dia, tudo bem? Hoje é dia 23 de outubro, estamos aqui em mais um domingo para trazer para vocês as notícias do campo. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia, Toniela, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. No programa de hoje vocês vão ver. Cultivo de alho traz bons rendimentos aos produtores. Projeto no oeste do Paraná tem como propósito apoiar agricultores familiares e incentivar a produção. O frio em plena primavera dificulta a reprodução dos alevinos de tilápia na região. As chuvas intensas dos últimos dias estão causando prejuízos para as lavouras. No trigo, o reflexo é direto na qualidade dos grãos. A colheita do trigo está sendo realizada aos poucos, quando o clima permite. Na soja, a preocupação é com o atraso no plantio e nas lavouras onde a cultura já foi plantada, a chuva está provocando erosão. Em algumas áreas, pode até ser necessário fazer o replantio. No estúdio, especialistas fazem uma avaliação do cenário e tiram dúvidas sobre a contratação do seguro rural. Falta menos de um mês para o City Farm e as empresas já preparam os espaços na Fazenda Escola da FAG. Tem dicas para quem tem interesse em iniciar o plantio de bananeiras. E ainda uma conversa com as criadoras da página Agrodelas, apontada pela revista Forbes como uma das 50 mais influentes do agro brasileiro. O Agrofag já está no ar. O alho é uma das principais hortaliças utilizadas na culinária brasileira. Segundo dados da Conab, em 2020 a produção nacional superou 150 mil toneladas, com destaque para os estados de Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. E o cultivo tem trazido bons retornos financeiros aos produtores. Pensando nisso, uma cooperativa de Cascavel está implantando um projeto que tem como propósito apoiar agricultores familiares e incentivar a produção de alho aqui na região oeste. Aqui na comunidade Valmir Mota, em Cascavel, seu Silmar iniciou o plantio de alho em junho, em uma área de 1.500 metros quadrados, onde foram distribuídos 140 quilos de semente de alho de cabeça do tipo nobre. O plantio foi feito todo manualmente, em talhões um pouco mais elevados, para que as raízes da hortaliça cresçam e se desenvolvam bem. Aqui, o manejo é orgânico, sem o uso de defensivos químicos. E por ser uma cultura de inverno, durante os 5 meses de desenvolvimento até a colheita, os pés de alho exigem baixas temperaturas, iluminação direta e, em alguns casos, irrigação. Esse aqui, no caso, faz 4 meses que foi plantado, eu calculo que daqui uns 50, 60 dias já está tendo colheita dele já. E outra coisa, tipo assim, que foi plantado 140 quilos. Da região que ele veio, o pessoal colheu até 20 quilos por quilo, né? E nós estamos jogando pelo menos 9 a 10 quilos, então nesses 140 quilos, que a média de 1.500 quilos, 1.400, 1.500 quilos vai dar nesse meu. Se bem manejado, o cultivo do alho tem um grande potencial de rendimento e pode ser uma oportunidade de aumentar a renda para a propriedade. Foi pensando nisso que a Cooperativa União, em parceria com a ANAPA, a Associação Nacional dos Produtores de Alho, há 3 anos, vem realizando pesquisas sobre a cultura e, neste ano, iniciou um projeto junto da Secretaria Municipal de Agricultura, que presta assistência técnica aos agricultores. O seu Silmar é um dos produtores que faz parte da Cooperativa União, que tem como objetivo agregar valor à produção da agricultura familiar. O George é presidente da cooperativa e acompanha a evolução lado a lado dos produtores. Nós tivemos uma visão aqui por meio da Secretaria de Agricultura de Cascavel, que já havia começado um incentivo de cultivo de alho para a pequena propriedade na agricultura familiar. Ou seja, nós já tínhamos aí 200, 300 produtores que plantavam em pequena quantidade. Então nós resolvemos transformar isso em uma opção de cultivo comercial. Então nós criamos a Cooperativa União para dar essa expectativa para o pequeno produtor e para a família de uma renda melhor. Uma renda saudável com uma pequena quantidade plantada, ou seja, uma pequena área com rendimento considerável para que ele possa desenvolver outras atividades. O diretor executivo da ANAPA, Ronaldo Troncha, explica que as instituições têm atuado em conjunto para incentivar a pesquisa e a extensão rural. E também na divulgação dos bons resultados do cultivo da hortaliça, a fim de aumentar a produção. É a cultura de maior rentabilidade no agronegócio brasileiro. Então passa a ser um diferencial econômico na renda familiar desses agricultores e seus familiares.
Então é uma ótima oportunidade de crescimento para a região, é uma oportunidade ímpar e como cultura de inverno, haja visto que a região de Cascavel, o oeste e o sudoeste do Paraná tem as condições propícias de clima e uma qualidade de terra excepcional para o plantio. Os próximos passos incluem o aumento da produção para outras 55 cidades, a fundação da agroindústria para comercializar o alho cultivado aqui na região e o desenvolvimento de sementes naturais do Oeste. Hoje nós estamos praticamente em 16 municípios. O ideal é transformar o Oeste do Paraná no maior produtor de alho do estado. Ou seja, o Paraná todo já produz 50 mil quilos de alho. Tá, anual. Nós aqui na região, com o projeto da cooperativa, nós já vamos atender essas 50 toneladas já na primeiro plantio. Ano que vem nós seremos o Oeste do Paraná, o maior produtor de alho do estado, e vamos seguir aí para trabalhar na questão de exportação e atender o mercado local. Para o seu Silmar, todo esse apoio da iniciativa tem trazido, acima de tudo, esperança. Se Deus quiser, a ideia é expandir a área aí, com a equipe da empresa ali. E tipo assim, que mais produtores se interessam também para a cooperativa crescer aí na nossa região de Cascavel e Paraná e Brasil e mundo. É uma esperança da gente, que a gente é agricultor pequeno aí, né? Nós tem que mexer com essas miudezas. Então o cultivo de alho é mais uma oportunidade para os pequenos produtores aqui da nossa região agora, né? Com certeza, Antonella. Veja bem, você tem grandes culturas, pequenas culturas, grandes produtores e pequenos produtores. E os pequenos produtores, aquele suporte que a Embrapa está dando para a produção de alho, é sensacional. Quer dizer, pode a pequena propriedade ter um retorno, numa pequena área, ter um retorno fantástico. Então, uma central de distribuição que cria demanda, que cria comercialização, e a Embrapa dando suporte, tem tudo para dar certo. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no Agrofag que as chuvas que atingem a nossa região e todo o Paraná estão causando prejuízos para as lavouras. Pois aí não são apenas os agricultores que estão preocupados com esse tempo. Os produtores de peixes também são afetados, já que o clima frio para essa época está atrasando a produção de alevinos. Na propriedade do Eliezer, são 36 tanques destinados a 23 espécies de peixes. No período de reprodução, entre agosto e abril, em média são produzidos 22 milhões de alevinos por mês. O carro-chefe são as tilápias, que representam mais da metade da produção. E são elas que estão trazendo preocupação para o piscicultor. Há quase 10 anos no ramo, ele conta que esta é a primeira vez em que houve tantos dias de atraso na entrega dos alevinos. E explica ainda que deveria ter iniciado a venda no mês de setembro, mas até agora não conseguiu realizar nem a desova das matrizes de tilápias. Olha, agora a gente está em período de reprodução, mas um pouco atrasado já por modo do clima, né? Muita chuva, muita oscilação de temperatura. E o que esse clima está ocasionando aqui na reprodução dos alevinos? Água fria, temperatura baixa, a reprodução não sai de acordo do jeito que é para ser. Se tivesse em tempo normal como nos outros anos, tudo tranquilo, não ia ter problema nenhum. Mas como chove demais, temperatura muito baixa, reprodução muito baixa também. Isso prejudica na qualidade dos peixes? Como que funciona? Não prejudica em qualidade, mas sim quantidade, né? Reprodução baixa, não rende e muito atraso de entrega de alevinos. E no ano passado a gente começou a entregar alevino no começo de outubro já. Esse ano vai começar no final de outubro. Uns 30 dias mais ou menos de atraso. E o custo de produção fica muito alto mesmo, porque a gente vende muita quantidade e com o atraso de 30 dias a gente deixa de entregar pelo menos 2 milhões de alevino mês de outubro. O clima chuvoso e frio, incomum para esta época do ano, tem prejudicado principalmente a reprodução das tilápias, principal espécie da piscicultura no Paraná. Para os piscicultores que utilizam os tanques escavados, fica ainda mais difícil realizar a produção agora. A temperatura ideal da água para a desova é acima dos 24 graus. E o frio em plena primavera não tem permitido atingir esta condição, conforme explica o mestre em aquicultura, Edivaldo Júnior.
No caso da tilápia, vale destacar que ela é um peixe exótico, um peixe nativo da região norte da África, então a exigência dela para que ocorra todo o processo de maturação sexual e consequentemente a desova é a temperatura de água. Então um dos fatores que estão influenciando esse ano é esse período prolongado de chuvas e a ausência do sol em fazer com que aqueça a temperatura da água e inicie todo esse processo reprodutivo. Diferente dos anos anteriores que nós não tivemos essa chuva nesse período e os peixes então começaram, digamos assim, a se reproduzir mais cedo. Para quem compra os alevinos para engorda, só resta esperar. Mas os criadores devem ficar preparados, porque o preço vai ficar mais caro. O que a gente consegue fazer é tentar convencer os clientes que não tem jeito, né? A natureza não deixa a gente fazer a reprodução. Então, vai atrasar muito depois para o pessoal da engorda, que vai pegar um período depois, no final de inverno. Aí o peixe dá uma atrasada, hoje 30 dias, para eles 60 dias até 90 dias de atraso na entrega do peixe grande. E para quem está esperando aí, vai ter que esperar mais um pouquinho? Como que vai ser daqui para frente? Para quem está esperando, vai ter que continuar esperando, porque não tem o que a gente fazer, né? Não tem para onde correr. Então vai ter que aguardar, porque não tem para onde ir. E falta menos de um mês para o City Farm, o dia de campo da FAG. E os preparativos para o evento, incluindo a estrutura dos estandes e as parcelas de cultivares, já começaram. Essa semana, técnicos da empresa Cevale estiveram na Fazenda Escola para fazer o plantio da soja, que será demonstrado durante o City Farm. Como a gente pode ver aí nas imagens, eles utilizaram uma plantadeira manual para fazer a semeadura da parcela. O engenheiro agrônomo da empresa conversou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. A Cevale ela vai participar do City Farm com o intuito de falar um pouquinho sobre a aviação agrícola, né, que ela realiza, e sobre o principal produto que ela tem, né, marca própria, que é a semente Cevale. Então hoje nós viemos aqui fazer a semeadura da cultivar Trovão, que é uma cultivar licenciada, produzida pela Cevale, e o nosso foco aqui justamente é mostrar a qualidade da semente Cevale, o vigor e germinação com que ela vai ter a arrancada aqui e a emergência nessa área. Além disso, o que mais quem estiver passando por aqui vai poder ver desta cultivar? A cultivar é uma cultivar para a nossa região ciclo precoce, né? Apesar do estágio de desenvolvimento vai estar um pouquinho atrasado no momento da exibição, mas vai estar podendo conhecer um pouquinho do material, né? Algumas características. Apesar de tudo, ela está entrando numa janela adequada para o plantio nessa região, né? Então, algumas características agronômicas, como principalmente a precocidade dela, os alunos e os demais participantes do evento vão estar podendo acompanhar sobre ela. Essa é uma das empresas que vão estar aqui no dia do City Farm, né? Um evento que tem aí o objetivo de compartilhar informação, novidades e está chegando. Está chegando. Lembrando a todos, seria 19/11/2022, agora, né? Próximo dia 19. E esse evento vai contar nas áreas de agronomia, área de veterinária, maquinários, né? Então toda a tecnologia envolvida na agricultura, na agropecuária, né? É muito importante. E desde já, convido a todos para participarem. É isso aí, no dia 19 de novembro, então todo mundo está convidado. E a produção de bananas no Brasil é uma atividade que, além de trazer renda e gerar diversos empregos diretos, também tem se destacado pelos bons níveis de produtividade. Quem traz as informações sobre a cultura e ainda dicas para quem quer cultivar bananas aqui na região é a Isa. Bom dia! A banana é a fruta fresca mais consumida no mundo. Além de maior consumidor mundial, o Brasil é o quarto maior produtor, com 6.600.000 toneladas por ano. As variedades de banana mais cultivadas no Brasil são as de mesa, como a prata, nanica, maçã e ouro. E cada bananeira produz de uma só vez de 5 a 15 pencas. Aqui na região de Cascavel, o indicado é que as bananas sejam plantadas entre outubro e fevereiro. Por isso, vai uma dica de como escolher a muda ideal para o plantio. É muito importante saber escolher a muda de bananeira para que tenhamos uma produção mais rápida e mais saudável. O primeiro passo é ter as touceiras. E o segundo, saber identificar quais são os tipos de mudas. Aqui nós temos 3 tipos. Nós temos o broto, que
que pode ser utilizado, mas ele não é indicado, porque é necessário tirar uma parte muito grande de raiz, ele vai demorar mais para se estabelecer e, consequentemente, para ter uma produção. Aqui nós temos também as chifrinhos, que tem aí entre 20 e 40 centímetros. Podem ser utilizadas, mas não são as ideais. E essas aqui, as de chifre, são as mudas ideais para a produção. Vocês podem ver que elas têm folhas já estabelecidas, então tá no ciclo de fotossíntese. Tem reserva no caule, que ele já está um pouco mais grosso, então é só retirar a muda e colocar no local que você deseja cultivar o seu pé de bananeira. Nós também temos as mudas que não são indicadas de forma alguma e eu vou mostrar para vocês. E essas aqui são as mudas que não são indicadas de forma alguma para transplante. Elas são chamadas de mudas guarda-chuvas. E aqui a gente pode ver que, embora elas sejam maiores, elas já têm folhas adultas bem desenvolvidas e o caule dela é mais fino. Então, ele vai sofrer mais no momento do transplante e o retorno em produção de frutos vai ser mais demorado em relação a chifre, que é a muda indicada. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro de mais novidades como essa. Nos vemos na semana que vem e até mais! Veja agora os preços dos grãos no mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel fechou a semana em R$ 169,00. A saca do milho, R$ 77,00 e a saca do trigo, R$ 97,00. Depois do intervalo, chuvas em excesso ocasionam perdas na qualidade dos grãos de trigo e atraso no plantio da soja no Paraná. No estúdio, uma avaliação do cenário e indicações sobre a contratação do seguro rural. Voltamos já já. City Farm Fag, segunda edição, agronomia e veterinária, ensino, pesquisa e extensão, impulsionando o presente e o futuro do agronegócio nacional. Acadêmicos, professores, empresas e produtores, congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. A Pioneer, Oroagri, Camagril, Copavel e o Centro Universitário Fag te convidam para essa revolução. 19 de novembro no Centro Fag. Participe! City Farm Fag. Nosso agro realiza! Este ano, o Paraná deve registrar uma produção de quase 3.800.000 toneladas de trigo. A projeção da safra é considerada boa em termos de volume, mas o excesso de chuva das últimas semanas está comprometendo a qualidade do cereal. De acordo com o último boletim do DERAL, o Paraná já colheu 54% da safra. As áreas consideradas ruins somam 12%. Por conta da chuva intensa registrada em setembro e na metade deste mês. Na lavoura, a colheita do trigo está sendo realizada aos poucos, quando o clima permite. As chuvas que não têm dado trégua dificultam o trabalho no campo e a perda na qualidade dos grãos já é uma realidade para os produtores. O Helmut é engenheiro agrônomo e explica que, com o excesso de chuva, o trigo, que já estava pronto para ser colhido, começa a germinar na espiga. Para não perder todo o trabalho, em algumas propriedades, a colheita foi realizada mesmo com a umidade dos grãos acima do indicado. Tem que aproveitar o tempo, né? Apesar da umidade alta, tem que aproveitar e colher para salvar, né? E o que você já conseguiu perceber aqui na lavoura que prejudicou a qualidade do grão? Assim, agora, o que nós estamos colhendo agora já é triguilho, no caso, né? Colhemos trigo tipo 1, 2, 3, foi caindo a qualidade até agora é triguilho, né? E conforme a quantidade de chuva que ainda vier, pode cair mais ainda a qualidade e passar para resíduo de trigo. Daí é a classificação mais baixa em termos de qualidade, né? Mas no momento com triguilho, como está sendo colhido agora, que é pH abaixo de 72, ele ainda assim, tem várias destinações e pode ser utilizado na mistura de outro grão melhor para fazer uma mistura de grão bom com grão menos bom, vamos falar assim, e ainda dá uma qualidade de farinha para certo mercado, digamos assim, né? Ou então para ração, né? A produtividade ainda está muito boa, apesar da qualidade ruim.
A palhada que fica para o próximo plantio é excelente, nós temos uma excelente cobertura para fazer o próximo plantio, né? E tem o residual da adubação do trigo, enfim, a área está sendo utilizada e como não é a principal cultura é a cultura de verão, né? A cultura de inverno é uma aposta, assim, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Esse ano, apesar de toda essa perda de qualidade, ainda não vai, no nosso caso, ainda não vai ter prejuízo, porque nós plantamos uma metade da área praticamente mais cedo, no mês de abril, e já foi colhido antes dessa chuvarada, com alta qualidade, alta produtividade. Então, na média, acaba não dando prejuízo, né? O Hugo é analista de trigo da SEAB e explica que as últimas lavouras colhidas terão prejuízos, principalmente no oeste e sudoeste do estado. As chuvas pegaram basicamente em cheio durante a colheita. A gente tem a região oeste colhendo nesse momento grande parte das suas lavouras. Tem uma região que é um pouquinho mais fria, uma região que é um pouquinho mais quente, tem uma certa diferença de plantio, mas de maneira geral é a região que colheria mais agora, tanto que é quando evolui muito a colheita no estado que não está acontecendo. E a gente tem muita expectativa que agora, nesses dias mais secos que estão acontecendo e que estão previstos, se consiga evoluir bastante essa colheita, para pelo menos a gente ter uma noção da dimensão do prejuízo causado. Quando colhido muito úmido, acima de 18%, o grão pode ser esmagado pela colheitadeira. Além disso, tem redução no potencial de armazenamento e menor valor pago pelos moinhos, conforme explica o especialista em grãos armazenados da Copavel, Roberto Painelli. O que está acontecendo, assim, para o produtor um prejuízo um pouco maior, porque está caindo a qualidade, né, desses últimos trigos agora. Choveu demais, muito acima da média. Para se ter uma ideia, nesses últimos 3 meses, já registrou 950 milímetros aproximadamente, né? Enquanto a média histórica é de 450. Então já choveu muito mais, aí acaba atrapalhando um tanto da qualidade, se bem que em moinho você pode fazer as mesclas de farinhas, né? Então, como tem ali trigo para massa fresca, trigo para massa seca, para panificação, biscoito doce, biscoito salgado, né? Se você fazer as mesclas certas, você consegue fazer boa parte desse produto, moer ele, né? E é evidente que alguma coisa talvez vai para a fábrica de ração, no caso. A gente acabou de ver que o excesso de chuva na região está provocando a perda da qualidade do trigo, mas não é só isso que preocupa os produtores. O atraso no plantio da soja é outro problema. E nas lavouras em que a cultura já foi plantada, a chuva está provocando erosão. Em algumas áreas, pode até ser necessário fazer o replantio. Um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção nesta semana. As imagens mostram uma propriedade rural de Toledo que foi bastante afetada pelo excesso de chuvas. É triste. É triste. Olha como está a estrada. Olha a estrada lá na frente. Cara, acabou com a lavoura. Segundo o CIMEPAR, o volume de chuvas nos últimos 2 meses no estado foi recorde. Em 2021, choveu 62 milímetros no mês de setembro. Neste ano, foram 271 milímetros. Já em outubro do ano passado, foram registrados 455 milímetros de chuva. Neste ano, já são 411 milímetros até agora. A Paula é engenheira agrônoma e produtora rural. Ela aproveitou a estiagem para avaliar as condições da lavoura e conta que o tempo chuvoso causou a erosão do solo, o que pode provocar o replantio em algumas áreas. A gente teve uma chuva bem forte na quinta-feira, foi praticamente 90 milímetros em coisa de 1 hora. Então eu vi lavouras aí recém-plantadas onde a chuva levou a semente embora. Isso é caso de replantio, sim. Aonde a planta já está germinada, ela consegue segurar um pouco mais, ela já tem raiz. Mas áreas recém-plantadas sofreram bastante. A chuva levou adubo, levou semente. Então a gente vai ver sim casos de replantio aí na região. E no caso dos fertilizantes, vai ter que reaplicar em algumas áreas? A gente vai tentar agora aplicar lanço, né? Tentar aí
complementar isso que a chuva levou um pouco embora, mas a questão de adubação de base daí não tem muito o que fazer. A produtora cita ainda o impacto da chuva no desenvolvimento da planta. A chuva forte acabou causando também danos nas folhas, né? A gente já vê folhas rasgadas aí por conta da chuvarada. E, querendo ou não, acaba atrasando esse plantio. A gente tem que parar muito, esperar secar um pouco para começar a plantar de novo. Sem falar no frio, né? Que essa chuva está acompanhada de um friozinho, uma noite mais fresca. Isso também segura um pouco o desenvolvimento da soja. Faz com que o ciclo dessas variedades se prolonguem, que a gente vai ver lá na frente, em janeiro, fevereiro, um atraso também na colheita. O solo encharcado, junto com as temperaturas mais baixas que o esperado para o período, traz impactos principalmente no planejamento do produtor, que sente a pressão no atraso do plantio e acende o alerta para a segunda safra. A gente sempre espera a gente finalizar o plantio da soja, começa a ver o desenvolvimento dela para daí começar a planejar a safrinha, quanto de área que vai plantar. Então agora a gente já viu que deu uma atrasada aí por causa da chuva, provavelmente a gente vai diminuir um pouco de área de milho, porque milho plantado muito tarde também não é bom, né? Segundo o DERAL, até agora foram plantados 33% dos 5.700.000 hectares previstos para a safra de soja no Paraná. O Edmar explica que o atraso no plantio e, consequentemente, na colheita, pode pôr em risco as lavouras. Talvez a maior perda nesse momento no campo é o planejamento do produtor, né? Então, se ele planejava realizar o plantio nesta semana, ele talvez não consiga realizar da forma com que ele queria, né? Ou fazer até o mesmo escalonamento das lavouras para mitigar risco no plantio. Ele provavelmente vai acabar concentrando maior esse plantio. Então, o que ele plantaria, por exemplo, em 10 dias, ele vai ter que acabar plantando em 5 dias. Então, essa concentração, de certa forma, aumenta o risco, por exemplo, climático, de uma estiagem lá em novembro e prejudicar essas lavouras. Então, ele vai estar com uma quantidade de área muito mais exposta do que ele teria se a gente tivesse, vamos dizer, as chuvas menos concentradas, né, mais esparçadas no estado do Paraná. A ansiedade dos produtores em relação à safra é grande. Só resta, agora, esperar e pedir uma ajudinha lá de cima. Por enquanto a gente fica dentro do escritório, só olhando para cima, né, olhando a previsão. Acho que eu entro no aplicativo ali de previsão mais 5 vezes por dia para ver se muda. Tá todo mundo, acho que na expectativa do sol, todo mundo querendo finalizar plantio, todo mundo agoniado. E agora não tem o que fazer, é esperar e pedir para São Pedro dar uma segurada. Nós acompanhamos as reportagens que tratam sobre as consequências desse excesso de chuva aqui para as lavouras da região, e aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto, trazendo algumas indicações para os produtores. Para isso a gente recebe Marcos Munhac, que é engenheiro agrônomo e especialista em perícia rural. Bom dia, Marcos. Bom dia, Antoniela. Seja bem-vindo ao Agrofag. E também Vicente Werner, extensionista do IDR Paraná, engenheiro agrônomo. Seja bem-vindo, Werner. Bom dia, Antoniela. A gente acompanhou, então, que esse excesso de chuva trouxe vários prejuízos. Werner, você que tem acompanhado, feito aí vistorias na região, tem visto de perto essas consequências diretas nas lavouras daqui, né? Com certeza. Esse ano é um ano completamente atípico. Nós viemos de um período longo, de uma estiagem muito forte, talvez uma das mais fortes dos últimos 20 anos. E agora, consequentemente, o que nós temos? Um excesso de chuva para o mês de outubro, sabe? Setembro e outubro. E esse excesso de chuva que a gente está tendo aí, ele não é um marco para outubro, que normalmente outubro é um período onde a gente tem uma chuva pouco frequente, mas não com tanta intensidade quanto foi registrado agora nesse ano aqui. Uhum. E as consequências a gente acompanhou, né, tanto para o trigo, agora atrasou também o plantio da soja e um volume expressivo, né, mais de 400 milímetros aí que a gente conseguiu perceber aqui na nossa região aqui de Cascavel. E em relação agora às medidas que os produtores estão tendo que tomar, né, para isso a gente também vai falar sobre a importância do seguro rural. Marcos, você que tem acompanhado, feito algumas vistorias aqui na região também, o que pode apresentar para esses produtores, como é que eles vão poder agora lidar a partir dessa situação? Olha, então, nós temos visto que com esse excesso de chuvas, o trigo que já estava pronto para colheita, né, há alguns dias, não está conseguindo
o pessoal não está conseguindo fazer essa colheita dele. E sempre que o produtor verificar que esse excesso de chuvas, que é um evento climático coberto pela apólice de seguro, sempre que ele verificar que isso pode ocasionar uma perda na sua produtividade, ele pode comunicar à seguradora e solicitar uma vistoria de um perito qualificado pela seguradora, para que ele então faça essa avaliação, verifique exatamente quais foram os danos que ocorreram, como que isso pode influenciar diretamente na sua produção e ter essa sua garantia. E a mesma situação para a soja, né? Nós temos uma soja aí onde a soja foi plantada e logo após ocorreu esse excesso de chuvas. A gente tem registro de tromba d'água, que é um evento coberto na cobertura de replantio. Então, se o agricultor fez o plantio, já estava com o plantio pronto da sua lavoura de soja ou de milho, e ele tinha esse seguro, ele pode também acionar para que o perito vá lá identificar se realmente a não emergência ocorreu por esse evento, por essa tromba d'água, pelo excesso de chuvas. Outro evento coberto é o granizo também, para essas apólices de seguro. E então avaliar para ver se há necessidade, se realmente vai ter que ser feito o replantio, né? Assim que as condições climáticas se normalizarem e, obviamente, principal, respeitando o período estabelecido pelo zoneamento agrícola. Uhum. Vou fazer uma pergunta para o Werner, para vocês dois, né? Podem discutir aí, né? Com toda essa situação, né, que está ocorrendo, né? O seguro vem ajudar o agricultor, né? Mas existem dois tipos de seguro, pelo que a gente conhece um pouquinho, né? Um tal do Proagro e um particular, né? Isso. Vocês poderiam diferenciar isso para nós, para os nossos telespectadores ficarem sabendo como que funciona isso daí? O Werner primeiro talvez seja mais indicado. Tranquilo. O Proagro, mais especificamente, né, ele é para os médios produtores e para os agricultores familiares, que seriam as agricultoras de uma renda menor. E tem um limite de área ali, por exemplo, o Proagro, que o limite dele de enquadramento é R$300 mil por ano. Então, a agricultura familiar, ela se enquadra, porque ele financia até 250 mil por ano safra, né? Então, esse valor ele fica amparado numa safra, e na safra seguinte ele pode contratar mais um tanto até que ele vai completar os R$300 mil. E o Proagro, hoje, ele é o mais atrativo que tem, porque além dele cobrir a despesa, por exemplo, o agricultor também ele pode ser indenizado com até 80% da receita prevista que ele tem, isso na agricultura familiar, se ele contratar o Proagro mais, que ele pode ser indenizado. Lógico, o limite sempre é R$300 mil. Esse é o limite que ele tem de amparo, que ele pode amparar. Mas ele está bem tranquilo. Agora tem algumas questões, por exemplo, do Proagro. O agricultor, não, eu vou contratar seguro, contratou seguro, mas primeiro precisa ver se o agricultor fez o dever de casa. Não adianta eu querer contratar seguro e não fazer o dever de casa. Então, o que eu preciso ter? Eu tenho uma lavoura. Em que área ele está? Em que comunidade está aquela lavoura? Ele precisa estar especificado certinho na nota fiscal. Todos os insumos que ele comprou, se são insumos recomendados para aquela cultura, não servem insumos comprados a uma ou duas safras anteriores, que o Proagro não vai cobrir isso. Outra questão, a propriedade precisa estar georreferenciada, ela está georreferenciada, localizada exatamente naquela área que ele contratou. Não adianta ele fazer o seguro de uma propriedade e plantar a lavoura numa outra propriedade. O Proagro não vai cobrir, isso é fundamental. E também não adianta ele colocar, não, eu comprei uma cultivar X, com o nome lá de fantasia. Não, o nome precisa estar conforme está no zoneamento agrícola e conforme aquela cultivar está registrada no mapa. Tem acontecido isso também. Outra questão, zoneamento agrícola. Quando eu vou contratar, se está dentro do período recomendado pelo zoneamento agrícola, sim ou não. Se está fora, o Proagro não vai cobrir, ele vai glosar 100%. Ou se tem algum produto, um adubo que não é recomendado, um fertilizante que não é recomendado, aí também o Proagro não vai cobrir. Então, tem todas essas questões que o Proagro cobre. O agricultor, se ele pegar
uma assessoria técnica de um profissional da agronomia e der toda a orientação correta, ele com certeza vai ser indenizado. Pelo que eu entendi, então, Werner, tem um teto aí de 300 mil mais para médio e pequenos agricultores, né? Então, eu pedi agora para o Marcos. Marcos, e num seguro, por exemplo, eu sou um grande agricultor, tenho lá 1000 hectares. Como é que eu faço? Muitas dessas particularidades citadas também fazem parte do seguro agrícola. O que a gente pode diferenciar é justamente que não há esse teto, não há o limite. O seguro agrícola ele é feito desde o pequeno ao grande produtor, tá? Ele não necessariamente vai estar vinculado a um crédito, tá? Existem seguros particulares que têm um vínculo ao crédito, mas não é uma obrigação. O seguro ele sempre vai voltar a uma produção, tá? Então o seguro agrícola ele pega geralmente uma média que o IBGE tem de produtividade do município onde está sendo contratado, e o agricultor que quer se tornar segurado, ele opta por cobrir uma porcentagem dessa produtividade estimada para o município. E aí é estipulado uma produção em quilos por hectare, tá? Quando há uma fixação de valor, já gera-se um limite máximo de indenização, que seria um teto em valores que está garantido nessa apólice do seguro, tá? E aí, a partir dessa garantia, cumprindo também vários requisitos que nós levantamos aqui, principalmente o zoneamento agrícola, a assistência técnica, as notas fiscais, que também são exigidas pelo seguro agrícola, o segurado, o agricultor, passa a ter essa garantia em uma apólice dos riscos em que ele contratou. Existem apólices de riscos nomeados, onde ele nomeia somente 1 ou 2 riscos, um exemplo, granizo e geada, que isso é comum para culturas de inverno, mas o mais comum são as apólices onde ele garante todos os riscos, que daí envolve seca, chuva excessiva, tromba d'água, granizo, tá? E porventura, se ocorra um desses eventos durante a vigência da apólice e o desenvolvimento da cultura, ele aciona a seguradora e ela manda um perito para avaliar, sempre vinculado a essa questão da produção. Mas dentro dessa grande área que eu falei para você, eu posso selecionar uma área que eu posso fazer o seguro? Por exemplo, eu tenho uma área que não tem grande risco, eu deixar essa fora e pego lá uma área que tem mais risco. É possível? Depende muito de como vai estar isso na parte documentada, tá? Se eu tenho uma matrícula, um exemplo, de 100 hectares, e ela está no meu nome, eu sou o proprietário da lavoura, eu vou buscar um seguro para ela. Eu não posso chegar e falar que eu quero segurar somente 20 hectares dessa área. Por quê? Isso, teoricamente, se caracteriza como seleção de risco, entendeu? Eu não posso chegar para a seguradora e falar assim, só aquele meu lote do fundo eu quero que faça seguro, porque lá é mais fácil ter geada, tá? A seguradora não aceita. Pode ser, existem casos em que o pessoal até consegue mandar essa proposta, ela passa a ser uma apólice, mas no momento em que o perito vai fazer uma vistoria, se ocorrer um evento, ele tem a obrigação de verificar se toda aquela área que está assegurada é realmente a propriedade ou se tem mais ou menos área em que ele cultiva aquele agricultor, tá? Perfeito, ele não pode selecionar a área de risco, né? Exatamente, aí caracteriza como uma seleção de risco. Eu acho que isso vale para os dois seguros. Isso vale para os dois seguros. Inclusive, a questão é fundamental. A propriedade segurada, ela precisa estar georreferenciada. Se no caso ele tem uma propriedade, por exemplo, ele pode fazer duas áreas distintas, mas desde que você tenha o risco seja igual para as duas áreas, sabe? Isso. Então, vamos dizer, uma morra acima, né? Ele vai financiar, não vai colocar no seguro a baixada e vai deixar o alto, no caso do risco de geada, fora do risco de geada. Não, daí ele vai fazer o seguinte, vai fazer a divisão no bom sentido, tanto que ele vai deixar ela para a seguradora a área de risco e a área de menor risco também vai ficar para ser segurada. Exatamente. Eu vou perguntar para os dois, mas talvez o Marcos poderia falar melhor, né? Há um sinistro lá, por exemplo, deu agora chuva aí, germinou, ou deu uma geada. Como é que é feito o processo da perícia? Você fez o projeto, você pode fazer a perícia? Como é que foi esse processo da perícia? Não pode haver o conflito de interesse, né? Então, se eu tenho um cliente, um agricultor, em que eu fiz o projeto ou que eu atendo na parte de assistência técnica, eu não posso fazer essa avaliação dele, falando do seguro particular, eu não posso fazer essa avaliação do seguro dele.
eu tenho que atender sempre os clientes que a seguradora nos passa e que não sejam da nossa alçada, sim. E ocorreu o evento. É bom assim a gente sempre frisar que um dos deveres do agricultor, do segurado, é comunicar para a seguradora a ocorrência do evento logo após aquele período que tenha ocorrido ou tenha se encerrado. Um exemplo, granizo. Granizo ocorreu na data de hoje. Qual que é o momento ideal de eu comunicar? A partir de amanhã, depois de amanhã, assim que possível, já fazer o comunicado. No momento já. Falando em seca, em chuva excessiva, que são períodos, ou seja, vem chovendo 7 dias. Qual que é o período exato, o indicado para eu fazer o comunicado? Assim que parar de chover, abrir o sol, vai lá e comunica, para que o perito tenha capacidade técnica de avaliar assim que possível e constatar esses danos que acabaram de acontecer na lavoura. Quer dizer, não atrasa o pedido, né? Exatamente. Eu tenho mais um. Posso fazer mais um? Com certeza. Existe uma ajuda para os dois, né? Existe uma ajuda federal e estadual nesses projetos, nesses seguros, né? Quanto que é isso? Como é que funciona? Essa ajuda, o pessoal chama isso de subvenção. O que é subvenção? O agricultor, ele vai lá, principalmente o seguro particular, o agricultor vai lá e contrata o seguro. Aí ele vai lá na seguradora, aliás, quem contrata, o corretor, no caso, que normalmente são os bancos, os corretores, eles fazem a contratação do seguro. Aí, a determinada seguradora, ela contrata aquele prêmio, aquele seguro, ele contrata a 6%. Mas só que a seguradora, para ela 6% não cobra o custo. Para ela o custo é 12%. O que acontece? Aí acontece a Câmara Técnica da Agricultura, ela vai lá, reivindica para o governo federal e para o governo estadual uma subvenção dos valores do seguro, dos prêmios do seguro. Então, quando se fala em subvenção, exatamente um aporte de dinheiro que o governo federal faz para a agricultura, tanto o governo federal quanto o estadual, eles aportam esse valor do seguro para que o seguro não fique tão caro para o agricultor, porque se o agricultor precisa pagar 20% de seguro da propriedade dele para segurar uma lavoura, ela fica praticamente inviável. Então, por isso existe a subvenção, e o termo que a gente chama subvenção do seguro agrícola, que é um prêmio que tanto o governo federal quanto o governo estadual pagam sobre o seguro agrícola. E esse é um juro mais barato em relação ao seguro normal? Não, o seguro normal, o seguro normal, por exemplo, agrícola, ele tem a subvenção, já tem a subvenção. Isso já vem pelo Banco Central, que ele vai dizer no governo federal, e a Receita e a Fazenda do Estado, a Secretaria da Fazenda do Estado, os deputados estaduais aprovam, via Assembleia Legislativa, o valor da subvenção que o governo do Estado vai dar para o seguro agrícola, no caso do Paraná. Cada estado tem um valor de subvenção diferenciado. O Rio Grande do Sul tem um valor de subvenção, o Paraná tem outro valor de subvenção e assim por diante. Mas o governo federal tem uma subvenção única para o Brasil inteiro. Que é determinada no Plano Safra já. Exatamente. Exatamente. É bem isso. E esse ano, se eu não me engano, cerca de R$1 bilhão foi destinado, a esse programa de subvenção. Então, eu acredito que toda a situação que a gente está conversando aqui mostra a importância do planejamento lá no início, do planejamento da safra, que o produtor tem que se preocupar, se atentar a cada um desses detalhes para entender qual que é o melhor tipo de seguro que vai se adequar na propriedade dele. E acredito que é isso que daqui para frente o produtor tem que prestar atenção aí mesmo, né? Exatamente. O planejamento, ele é o principal para quando a gente fala em seguro rural, né? Ele entender qual vai ser a área que ele vai cultivar, qual cultura que ele quer cultivar, estipular esses períodos que ele tem em mente para fazer a semeadura, pensar na colheita lá na frente, porque sempre tem uma próxima safra em que ele vai precisar do seguro, que ele vai precisar se programar. E como você falou, buscar as companhias, falando em seguro particular, que atendem a região através de corretores, bancos, cooperativas,
e verificar nas ofertas que ele tem disponível qual é a melhor, qual a companhia que vai garantir uma produção melhor ou um custo melhor, entendeu? Sempre olhando o custo-benefício. Isso sempre é o mais rápido possível que ele conseguir fazer antes da safra é importante, porque aí também entra essa questão da subvenção, para ele garantir essa subvenção federal e talvez também uma estadual, como nós falamos aqui. Existem as duas, mas não necessariamente em todas as apólices ele vai conseguir a subvenção do Estado e do governo, né? Existem várias apólices onde consegue só do governo, outras dos dois, assim. Então, tudo isso, quem consegue se preparar com antecedência tem a facilidade de encontrar o melhor produto. Cabe a questão dos direitos e deveres também, Isso. né? Pode falar, Exatamente. O que é fundamental, o agricultor, por exemplo, pegar e contratar uma assistência técnica que dê confiança e que possa orientá-lo corretamente, sabe? Então, nós temos muitos profissionais capacitados, e é importante a questão, por exemplo, do profissional dar uma assessoria, porque o profissional vai dar uma assessoria adequada para o agricultor, ele vai orientar-lhe adequadamente, ele está preparado para fazer isso. Por exemplo, o produtor precisa ter a área georreferenciada. Quem vai dar a área georreferenciada? Vai ser o profissional treinado, que vai dar onde está realmente localizada aquela propriedade, ele vai orientar ele corretamente sobre a questão da adubação, sobre cultivares, sobre época de semeadura da soja, ou do milho, ou do trigo, seja o que for. O profissional capacitado que é fundamental na hora da orientação técnica. Então, ele vai deixar o agricultor muito mais tranquilo. E para a gente finalizar a nossa entrevista, então, falamos sobre planejamento. O planejamento também vai incluir as boas práticas agrícolas para se prevenir de questões como essa que a gente está passando agora em relação ao manejo de solo, por exemplo, né? Questão de prevenção de erosão, prevenção de alguns sinistros que a gente está tendo agora, aquele planejamento inicial lá em relação às boas práticas agrícolas também, né? Exatamente. As boas práticas agrícolas, elas são fundamentais em todos os sentidos. Inclusive, uma questão não é conhecimento científico, mas a natureza nos ensina muito. A natureza nos ensina. Ela nos ensina quando a época correta de semeadura das culturas, quando eu vou colher, assim por diante. Então, ela também vai dizer quais são as cultivares corretas, sabe? Para você implantar. E o técnico, juntamente com o conhecimento científico, ele vai adequar as duas coisas. Vai adequar o conhecimento que o agricultor tem, mais o conhecimento científico. Esses dois conhecimentos vindo juntos, eles vão dar um patamar de produção mais alto, uma tranquilidade melhor para quem está implantando aquela cultura. Isso é fundamental, sabe? Essa questão, andar essas duas coisas juntos, são fundamentais para o sucesso do empreendimento. Muito bem. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês aqui com a gente hoje, né, professor Celso? Estão convidados para voltar nas próximas oportunidades aqui com a gente. Obrigadão, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, nós agradecemos. E agora a gente vai conferir se vem mais chuva aí pela frente. Vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias. No Paraná, o destaque durante o fim de semana é a trégua da chuva e dias de sol na maioria das regiões. Em Cascavel, o céu claro deste domingo continua até quarta-feira. A partir da quinta, serão registradas pancadas de chuva, que devem permanecer até o início da próxima semana. As temperaturas variam dos 13 aos 28 graus nos próximos dias aqui em Cascavel. Já na região de Entre Rios do Oeste, o tempo firme também segue até quarta-feira. Na quinta, são esperadas pancadas de chuva isoladas. Já na sexta-feira, o dia fica nublado com sensação de tempo abafado. A máxima pode chegar a 27 graus. A chuva volta no sábado e segue até o início da próxima semana. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus na cidade. E em Anaí, para hoje a previsão é de céu claro. A máxima deve chegar aos 28 graus e a presença do sol continua até a metade da semana. São esperadas pancadas de chuva a partir da quinta-feira, que seguem até o próximo domingo. A mínima é de 15 e a máxima para os próximos dias é de 29 graus.
No próximo bloco, Mulheres Unidas no Agronegócio, um bate-papo com as responsáveis pela página de conteúdos AgroDelas, que compartilha nas redes sociais o dia a dia de agricultoras de todo o país. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. O dia 15 de outubro é lembrado como o Dia Internacional da Mulher Rural. E para marcar essa data, a revista Forbes apresentou um levantamento inédito, a lista dos 50 grupos de mulheres que atuam no agronegócio brasileiro. Entre os citados pela revista está o AgroDelas, um perfil no Instagram criado pela Dandara Pérez, que é engenheira agrônoma formada pela FAG, e pela Graziele de Camargo, produtora rural do Rio Grande do Sul. E foram elas as convidadas para o Agrocast FAG dessa semana. Confira o trecho da nossa conversa. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrocast FAG. E hoje o assunto são as mulheres unidas no agronegócio. Para isso eu recebo a Dandara Pérez. Tudo bem, Dandara? Seja bem-vinda. Tudo bem, eu agradeço o convite por estar aqui participando desse programa com vocês. Muito bem, e também a Graziele Camargo, que está lá em São Cepé, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada pelo convite, gente. Olá, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a participação de vocês com a página AgroDelas, né? Então, é uma página que vocês já criaram lá em 2020, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa iniciativa, uma página que une diversas mulheres, são já milhares, né? 8.000 mulheres que estão seguindo vocês nas redes sociais. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre a AgroDelas, como é que surgiu essa iniciativa? Foi no final de 2020, né? Onde eu e a Dandara já nos conhecíamos virtualmente e resolvemos partir para um propósito, talvez, deixa eu falar, um pouco mais forte em frente às mulheres, né? A gente não queria ser somente mais uma página, a gente queria realmente dar espaço, dar vozes, com o intuito de mostrar que mulher também pode. Por isso até a gente demorou um pouquinho para definir o nome AgroDelas, que o agro é de todos, né? A gente queria inserir a mulher ali no meio, mas não de uma forma somente exclusiva, mas assim como fizesse parte de um todo. E a partir de janeiro de 2021, a gente lançou a página e conseguimos, assim, eu acredito, né, que a gente conseguiu alcançar bastante meninas, porque realmente o nosso intuito foi sempre dar vozes às mulheres, né? Mostrar essa paixão, esse amor pelo agronegócio. A gente queria fazer algo diferente. É por isso que a gente trouxe o mais técnico, por isso que a gente tem as lives quase que semanais, com professores, com pessoas técnicas, com pessoas que são... que não tem talvez um estudo, mas que tem a experiência, e ali a gente compartilha esse nosso propósito, que é de ser muito mais do que uma simples página no Instagram. Sim, vocês levam então conteúdos e amplificam ainda mais as vozes das mulheres, né? A gente não falou um pouco sobre a formação de vocês. Dandara é engenheira agrônoma formada aqui no Centro FAG, né? Sim. A Grazi é agricultora lá do Rio Grande. Conta um pouquinho da formação de vocês, então, começando pela Dandara. Eu sou filha de produtores rurais, sou natural de Eldorado, no Mato Grosso do Sul, e eu cresci no interior, então, assim, desde pequena as minhas raízes são o agro, né? Com 4 anos de idade eu já ia para a roça, com 8, 9 anos de idade eu comecei a mexer com vacas leiteiras, com meu irmão, e isso se postergou até aí quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu vim para Cascavel buscar agronomia dentro da FAG. E eu escolhi Cascavel porque é um polo agrícola, né? Eu ia ter a oportunidade de conhecer inúmeras coisas, e foi aqui que eu fiz a minha graduação. Dentro da trajetória acadêmica, aproveitei para fazer estágios, pesquisas, projetos que eu desenvolvi aqui dentro da FAG, por exemplo, no mercado pesquisa. E, em meio a isso,
fiz o projeto com a Grazi, né? Que foi mais um network, que eu acredito que não adianta nada a gente ter conhecimento, mas não compartilhar. Com certeza. Né? E agora estou já no mercado de trabalho, atuo na região oeste do Paraná, como consultora de desenvolvimento de mercado de uma multinacional. E também sou aluna ainda da FAG, agora eu faço pós-graduação em manejo fitossanitário de grandes culturas aqui na FAG. Que legal, fez a graduação aqui e continuou então na pós também? Sim. Que bacana. E você, Grazi, conta um pouquinho da sua história com o agronegócio pra gente. Então, a minha história é um pouquinho diferente da grande maioria, né? Porque quem está no agronegócio geralmente tem uma ligação, ou é sucessor, ou tem algum vínculo próximo a isso. E eu entrei no agronegócio diferente. Eu sou arquiteta, trabalho como arquiteta, atuo, tá? E em 2009, o projeto Lavoura caiu nas minhas mãos através de um investidor que me pediu para fazer toda a parte de gestão. Eu aceitei, claro, desde que seja um negócio, né? Então, hoje eu sou também sócia do meu irmão e aí comecei a fazer toda a parte de administrar uma lavoura. Então, já estou aqui há 14 anos e eu consigo dividir essa minha rotina de agronegócio, de lavoura, plantar e colher, juntamente com as obras. Eu costumo brincar que eu sou arquiteta de paixão e agricultora de coração. E agora, falando um pouquinho, já que a gente está aproveitando para falar sobre levar a informação, a Forbes, no último dia 15, agora sábado, né, divulgou uma lista que tem diversos grupos que compartilham informações entre todo o cenário nacional, que foi divulgado, então, pela Forbes Mulher Agro, a lista de 50 grupos de mulheres do Agro Brasil, inclusive o AgroDelas é um deles, né? Como é que foi para vocês estarem numa lista com esse reconhecimento a nível de Brasil, para vocês participarem, levando informações para outras mulheres e fazerem parte desse grupo de 50 né, instituições, páginas que levam esse conhecimento. Como é que foi esse reconhecimento para vocês? Sem reação. Pra gente foi uma surpresa. Assim, ó, foi um espanto. Meu Deus, estamos na Forbes. Como assim? Ninguém falou, ninguém nada. Porque foi um resultado muito rápido, né? Tipo, a gente realmente não imaginava. E daqui a pouco as seguidoras começaram a dizer: vocês viram que vocês estão na Forbes? Vocês estão na Forbes? As próprias seguidoras já avisaram vocês? As próprias seguidoras, porque quando a Grazi me mandou, eu estava dentro do carro e eu não tive reação. Eu comecei a chorar, desesperada, e eu não sabia o que fazer. E naquele momento eu não sabia. Eu falava, não vou, não consegui nem falar pra ninguém. Foi emoção na hora. E aí acabou que as meninas mesmo, né, Grazi, começaram a ver e começaram a mandar pra gente. Daí não teve mais pra onde correr. Tivemos que aceitar, né? Mas a gente foi pega muito desprevenidas, porque a Forbes não é algo que tu vai atrás e fala assim, eu quero participar da Forbes. É eles que vêm até a gente, né? E é uma escolha por critérios deles, né? Não somos nós que escolhemos estar lá. É eles que nos escolhem. Eles que selecionam. Então, por isso que a surpresa foi ainda maior, né, Grazi? Sim. E o sentimento que ficou foi de, cara, a gente tá fazendo a coisa certa. Sim. Assim, eu disse pra Danda, meu Deus, a gente foi mencionada. Isso significa nível Brasil. Significa que o que a gente buscou durante esses quase 2 anos é o caminho correto. Que bacana, gente. Mas, nossa, eu agradeço demais a participação de vocês. Foi uma conversa super enriquecedora também para quem está nos acompanhando. Pôde aí entender um pouquinho de como é que funciona o trabalho de vocês, né? Eu agradeço, estão convidadas para retornar quando quiser. E também lembrando para quem está nos acompanhando que o nosso canal vai ter sempre discussões como essa, conversas como essa. E para você já que quiser acompanhar a gente, aproveite e se inscreve no canal Programa Agrofag e também no nosso Instagram, @agrofag e também AgroDelas. Gente, obrigada pela participação então de vocês e para você que nos assistiu até aqui e até a próxima. E para você que ainda não assistiu, pode ver a qualquer momento, porque o videocast fica disponível na íntegra no nosso canal no YouTube. É no programa Agrofag. Aproveita para se inscrever e já ficar por dentro das novidades que a gente publica por lá. Nas nossas redes sociais, você também confere os bastidores das gravações e uma prévia das reportagens que exibimos no programa. Segue a gente, é no @agrofag. E se você tem sugestões e quer mandar para a nossa equipe, o nosso WhatsApp é o 4533213970.
Veja agora os valores da proteína animal. Em Cascavel, a arroba do boi gordo, R$ 280. O quilo do suíno, R$ 6,90 e o quilo do frango, R$ 4,88. Professor Celso, agora chegou a hora da gente conferir algumas dicas de cursos e eventos para os próximos dias. Vamos ver então? Vamos lá. A gente começa falando de um evento que será realizado lá em Santa Teresa do Oeste no dia 9 de novembro. É a 10ª Jornada Tecnológica em Fruticultura, que vai acontecer no polo do IDR Paraná, lá em Santa Teresa do Oeste, a partir das 1h30 da tarde, a partir da 1h30 da tarde até as 4 horas. Muita informação compartilhada com os extensionistas e os pesquisadores do IDR Paraná. O evento também vai ser realizado no dia 10, que é na quinta-feira, e vai ser destinado, então, para os estudantes. Na quarta-feira é para os profissionais e na quinta para os estudantes. Só que na quinta-feira é a partir das 8h30 da manhã até as 11h30. Então, quem quiser fazer a sua inscrição nesse evento, na Jornada Tecnológica em Fruticultura, tem o link ali, a gente vai deixar um QR Code também para você fazer a sua inscrição, e o IDR Paraná também está divulgando nas suas redes sociais. Tem contato de telefone também para quem quiser saber mais informações, 45-3231-1713. E agora, a gente vai trazer uma indicação aqui de oportunidade para processo seletivo de contratação lá na Copavel. A Copavel está com 300 vagas, contratação imediata. A equipe da Copavel já comunicou a nossa equipe. Tem QR Code na tela para quem quiser entrar direto no site. Pode fazer aí a sua inscrição em uma dessas 300 vagas que a Copavel está contratando. Oportunidade aí. Boa oportunidade. Outra oportunidade que a gente traz é um curso totalmente online oferecido pelo Senar, como vocês podem ver, Queijos Artesanais do Brasil. Um curso, então, que gera certificado, tem duração de 7 dias, a carga horária é de 5 horas, então você pode fazer aí, né, ao longo do dia, num tempo que fica melhor para você, totalmente gratuito. QR Code na tela, aponta o celular e vai ser direcionado direto para o site para você fazer a sua inscrição nesse curso do Senar. Evento nessa semana também, um evento importante que tem a parceria de várias instituições e vai ser realizado 26 a 28, então, ou seja, né, quarta-feira até sexta-feira dessa semana. Quem quiser saber mais informações e a programação completa, entra no site feiraenergiasrenováveis.com. Também temos agora uma indicação sobre a seleção de alunos para o curso técnico agrícola lá da Escola da Agroinovação. Tem QR Code na tela para quem quiser saber mais informações. Para você que é pai e mãe, fazer a inscrição do seu filho na Escola da Agroinovação aqui de Cascavel. E agora, falando um pouquinho das redes sociais, o grupo de acadêmicos do curso de nutrição esteve na horta da Fazenda Escola essa semana, junto com os alunos que fazem parte aí do projeto que eles estão atendendo. Eles levaram, né, esses alunos que foram junto com eles para a Fazenda Escola para mostrar um pouquinho do dia a dia, como é que é a horta, como é que acontece a produção. E o pessoal aí participando com a gente, marcaram um Agrofag no Instagram e arrasaram nesse registro aí, nessa foto. E agora, para a gente encerrar as nossas redes sociais, vamos mostrar um registro daqui do interior de Cascavel. O produtor de gado purunã, seu Ernesto Dallagnol, nos enviou um vídeo falando sobre a chuva, que hoje a gente mostrou que ela trouxe diversos prejuízos, mas que ela também é necessária e é muito abençoada, né? É muito abençoada, que tem que fazer o manejo correto dos solos. Isso mesmo. Seu Ernesto, então, mandou um vídeo para nós da chuva lá na propriedade dele. Vamos conferir. Vamos agradecer a Deus por tanta água abençoada. Nós que sofremos tanto com a falta de água nos últimos 3 anos, agora sobrando e sobrando muito. Temos muito que agradecer a Deus. Ele é bondoso demais. Olha que maravilha. Já estamos chegando a 98 milímetros de chuva desta manhã, a partir das 3 horas da manhã até agora, que são 13 horas e 33 minutos. Louvado seja Deus. Olha a cachoeira aqui, ó. Então, com esse registro que a gente encerra o Agrofag de hoje, que nos próximos dias os produtores tenham um pouco mais de tranquilidade, aí, que a chuva se acalme um pouco, né, professor? E vamos lá, boa semana para nós. Boa semana a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!